Novamente aqui no nosso programa, Um Fato, Duas Visões, hoje com o nosso convidado, Dr. José Aguinaldo Gomes. Tudo bom? Tudo bem, professora Daqui para frente, Márcia. Aguinaldo, né, Agui? Sim, obrigado. E afinal de contas a gente tem um longo convívio na faculdade. Isso e comigo, como sempre, a doutora Neide de Aquino Nofres, que junto comigo constrói esse programa e está sempre presente, certo? Ótimo. Trabalhador, saúde, é uma questão, né, Aguinaldo? A gente cada vez mais recebe pessoas nos consultórios, tanto psicológico como médico, como dizia antigamente, caindo pelas pontas. O que você tem para falar sobre o tema hoje para nós? Isso. Primeiro gostaria de agradecer a você, Márcia, e também a Neide por essa oportunidade, né, de poder ampliar o diálogo e essa conversa sobre a questão da saúde do trabalhador, sobre a psicologia do trabalho. Márcia, acho que você preparou uma introdução aqui que me permite deslizar então nesse conteúdo, né? A nossa sociedade ela se assenta sobre o trabalho. Então o trabalho é aquilo que pode garantir, né, a subsistência, não, evidentemente não só isso, não é só a subsistência, mas também realizações. Mas tal. Muitas vezes só isso. Sim, e aí ele gera um sofrimento. Márcia, bem colocado. Então, se ela é só a garantia da subsistência, então é um convite também ao sofrimento. Mas também um sofrimento se você não tem esse trabalho. Eu até gostaria, um pouco para contextualizar o trabalho, contar uma história. Eu estava indo para o antigo campus de Barueri, da PUC de Barueri, e indo com o transporte público, então eu sentei-me para ler um texto lá da psicologia e eis que começa uma conversa entre duas mulheres. Uma diz assim para a outra: está na hora do meu filho saber o cheiro da verdade. Mas eu achei, eu achei isso de uma profundidade. Gosto de contar essa história para os meus alunos, né, para contextualizar o mundo do trabalho. Certo. Então eu fechei o meu texto e comecei a prestar atenção naquela conversa. O código entre ambas estava bem estabelecido e claro. O estranhado, o estrangeiro era eu, porque não estava ali compreendendo muito bem o que ela queria dizer com "está na hora do meu filho sentir o cheiro da verdade". A outra diz: quantos anos ele tem? A primeira responde: 15 anos. E a outra diz: tem toda a razão, está na hora de sentir o cheiro da verdade. Eu pensei comigo, gente, mas a ciência, num grande esforço para definir verdade, esta mulher deu cheiro para a verdade. Então, eu achei isso magnífico. Depois, à medida que a conversa vai prosseguindo, eu compreendo que o cheiro da verdade que esse garoto iria sentir era o que, Márcia? O cheiro do suor. O cheiro do suor do rosto vindo do trabalho. Olha que impressionante como nessa conversa se localiza a questão e a importância do trabalho, a centralidade do trabalho nessa vida, nessa sociedade. Por quê? Porque esse garoto saberá o quanto custa viver e paga-se para viver, do berço à tumba. Eu vou te dizer uma coisa. Eu orientei um TCC. Sobre o programa... agora me esquece o nome. Que você contrata as crianças... Jovem Aprendiz. Jovem Aprendiz. Né? E ela lá, pelas tantas, cita um autor, teoricamente um bom autor sobre adolescência, que diz que o mundo do trabalho é desconhecido do adolescente. E aí eu falo para ela assim: você está repetindo essa frase, vamos saber de onde ela vem. É um terapeuta. Muito bom. Um terapeuta que trabalha com a classe alta e ele afirma isto descontextualizadamente. Aí eu falei: olha o que você está fazendo. Né? De um lado, nós temos um programa Jovem Aprendiz. Uai, não está estranho isso aqui? Né? Então, de que adolescente estamos falando? Então, um pouco eu queria que você também contextualizasse isso. Isso. Acho que você traz um aspecto da maior importância quando se pretende fazer análise de alguns fenômenos sociais, nesse caso, o atravessamento do mundo do trabalho.
ela tem que considerar também aspectos de classe, que no fundo, né, o pano de fundo da sua reflexão, Márcia, me parece que é esse bastante adequado. Ora, a entrada no mundo do trabalho, ela começa muito mais cedo se você tem que garantir ali a sobrevivência, do que de uma outra classe em que você não precisa se preocupar com isso. Então, a importância de contextualizar também. O que nós percebemos é que, mesmo diante da precarização do trabalho ou do alto índice de desemprego, os jovens vão muito mais cedo para o trabalho. Mas quem são esses jovens que está na sua pergunta? São esses jovens que precisam garantir ali a sua subsistência, precisa garantir a sua vida. E isso amarra com aquilo que, né, com esse exemplo que eu dei. Né? Ele vai saber, esse garoto, o quanto custa viver, porque ele tem que se haver com isso. Então é importante da contextualização. Olha, e observo isso também, Márcia e Neide, no dia a dia. Eu acho que o cotidiano, não que ele seja um laboratório ou uma amostra para a ciência, mas o cotidiano, o dia a dia... Mas é dele que ela deriva. Isso, perfeito, é isso mesmo. Ele é o espaço da vida realmente vivida, o espaço da vida vivida, no confronto ali com as questões que estão postas no dia a dia. E eu observo, por exemplo, nos transportes públicos, no metrô, cada vez mais jovens e muito jovens entrando ali para vender os seus produtos. O que um tempo atrás isso não aparecia. Então, acho que a gente vai também tendo no cotidiano, no dia a dia, determinados elementos que nos permitem fazer algumas considerações sobre essa instituição chamada trabalho, por exemplo. Eu quero trocar ideias com você. Sim. Entendo que o trabalho diz respeito à sobrevivência, né? O mundo. Mas a gente fala, por exemplo, na infância, que o brincar é o trabalho da criança. Não com conotação de sobrevivência, mas é um trabalho para até mudar a ideia de que brincar não serve para nada. Né? Então, é um pouco o trabalho. Assim, com o desenvolvimento dessa criança e na linha da formação, tem o chamado estágio, que a ideia é conhecer a profissão, conhecer a ação, mas também desenvolver essa profissionalidade e esse conhecimento do trabalho. Né? Para que quando ele entre no mercado propriamente dito, que tem a seleção, aqui o orçamento, ele tem a remuneração, etc., ele consiga entender melhor. Você acha que isso ajuda mesmo nesse crescimento ou Sim, não? Você entrar no mundo do trabalho para conhecer ou nós podemos ajudar o entrar antes? Sim. Como você vê isso? É uma pergunta bastante complexa, né? Eu penso que a criança ela já está em contato com elementos que diz respeito ao mundo do trabalho. Sim. Por exemplo, quando ela tem que ficar em casa ou tem que ficar com alguma outra pessoa ou com um dos pais porque alguém foi trabalhar, isso já vai estruturando nesse campo imaginário da fantasia e da realidade propriamente, que o trabalho ele compõe então um modo de vida nessa sociedade. Só um parênteses, eles falam assim, né? Papai foi trabalhar, mamãe foi trabalhar, como se a criança pequena pudesse entender, ó, fica quietinho, papai foi trabalhar, mamãe vai trabalhar, não chora. Mamãe vai trabalhar. Agora, objetivamente, eu sou mais favorável, vamos dizer assim, a partir de um determinado lugar eu falo isso, de alimentar essa fantasia, dispor recursos para a criança para que ela possa transitar, navegar no seu mundo, né, da fantasia, Sim. do seu imaginário. Mesmo porque até para a gente tomar uma certa precaução, em acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o modo de entrada de um adolescente para o mundo do trabalho ele está assegurado no seu modo de entrada a partir do Estatuto da Criança e Adolescente de 1990. Está assegurado? Isso, Márcia, olha como chance que vocês me dão para a gente problematizar a realidade. Sabemos, você tem toda a razão, sabemos que há ainda a exploração da mão de obra infantil, sobretudo nos lugares onde a mídia, onde as instituições não alcançam para a preservação das crianças, sobretudo em regiões mais rurais,
no caso da carvoaria, Sim. no caso da madeireira, no corte da cana de açúcar, Colheita né? mesmo, né? Mas mesmo Agricultura, também, né? Neide, mesmo nas grandes cidades, Sim. pertinho da gente, né? Então tem esse registro de uma mão de obra explorada na indústria têxtil, mas que fica ali escondidinho. Porque se tornar público, evidentemente, isso não pode acontecer, porque isso é um crime, eu diria, né? E outras formas de exploração, pensando no mundo do trabalho, né? Como a exploração sexual também. Uma criança, um adolescente, uma jovem que é empurrada para essa prática, ela não vai porque ela está desejosa disso. Mas ela talvez é aquilo que cabe naquele momento para garantir uma forma de sustento. E isso é lamentável, né? E eu sei que isso é pactuado e compactuado aqui por nós. E eu fico aqui pensando, né, que assim, quando eu falo de trabalho, a gente já deu várias definições de trabalho. Várias. Brincar é um trabalho, Trabalho infantil. O trabalho que você prepara para entrar no trabalho, que vai ter seleção, então é um trabalho que tem carteira, que tem um jeito de fazer. Aí você deu um outro exemplo de trabalho, que é o trabalho sexual, porque aquilo é um trabalho. Porque, de alguma maneira, a gente está definindo isso como trabalho. O garoto que está lá vendendo bala, chocolate, seja o que for, pano de prato, é um trabalho, né? Então, assim, eu quase fiquei pensando como é que você define trabalho. Trabalho, ele pode ser definido de muitas maneiras. Eu tendo a olhar para o trabalho com 3 sentidos e significados. Poderia ser muito mais amplo, mas porque eu tenho que contextualizar o trabalho nessa sociedade que se assenta sobre o trabalho, onde você tem alguém que vende a sua força de trabalho e alguém que compra essa força de trabalho. Bom, está posto então o modo de produção aqui. Então o trabalho dentro deste modelo, primeiro, ele cumpre uma função, ele é um meio de sobrevivência. A gente pode até trabalhar por lazer, mas se é trabalhar por lazer, eu posso ir como posso não ir. Então o trabalho, ele se impõe como um imperativo, é um meio de sobrevivência. Mesmo nas classes mais abastadas. Mesmo nas classes mais abastadas, porque ele também aí cumpre um segundo sentido, Márcia e Neide. Se a gente assume o trabalho só como um meio de sobrevivência, ele é um convite ao sofrimento e ao padecimento mental. Então, há que se encontrar no trabalho realizado, feito, também alguma forma de realização. E nós que estamos, né, formando jovens aí para o mundo do trabalho, deve ser para eles, né, estão projetando naquele momento em que eles estão trabalhando, isso dá também uma certa gratificação, né, e quando estão atuando, isso tem essa realização. E um terceiro sentido do trabalho, poderia ser muito mais, mas eu escolhi 3, é que o trabalho, nesse modo de produção, ele também é um meio de adoecimento, um meio de sofrimento. Por essa razão, o Ministério da Saúde já catalogou muitas doenças laborais, portanto, identificado doenças decorrentes do trabalho, mas de determinadas condições. Se o trabalho em determinadas condições adoece, é preciso e necessário pensar formas de intervenção naquele modo de trabalho que promoveu e provocou o adoecimento. Então, essa lógica... E não é apenas o adoecimento físico. Não é apenas o adoecimento físico. Porque é importante, né? Você fala do carvoeiro, ele tem problemas de pulmão por causa do calor, da poeira, etc e tal. Mas eu posso falar do desgaste executivo mental, por exemplo, né, Márcia? Então, é isso, Neide, o desgaste mental como uma das categorias também de adoecimento. Na Secretaria da Saúde, eles fizeram uma vez um levantamento, o que era mais procurado eram professores que adoeciam. Pelo desgaste, né? Pelo desgaste dessa profissão todo dia. Mas eu fiquei curiosa, quero saber a sua opinião. Existe na escola, em algumas escolas, a ideia do empreendedorismo. Esse empreendedorismo que, de uma certa forma, traria subsídios para essa introdução no mundo do trabalho. Eu tenho uma opinião própria, mas eu quero ouvir a sua opinião. Será que isso vai ajudar essas ideias de empreendedorismo realmente ter um mundo do trabalho mais justo, enfim? Como você vê isso? Sim, eu sou um pouco crítico. Aliás, eu sou bastante crítico em relação à ideia do empreendedorismo, né? Como agora.
isso, porque pensar o empreendedorismo está muito mais para uma conformação, uma adequação dentro de uma lógica produtivista do que propriamente uma reflexão mais crítica sobre esse modo produtivista. Ora, por que ao invés então de dar uma ênfase ao empreendedorismo, por que não uma ênfase ao processo reflexivo, que tem um caráter muito mais emancipador, vamos dizer, porque às vezes pensar já é também um jeito de agir, né? Quem nos ouve pode pensar, mas Aguinaldo, eu que estou falando isso aqui, bom, mas o pensar não garante a sobrevivência. Ok, mas também não será pelo empreendedorismo um recurso, um caminho a ser seguido que vai possibilitar, que vai garantir a sobrevivência, a subsistência. E de que sobrevivência e subsistência falamos? Exatamente, inclusive isso, né, Márcia? Acho que é importante colocar isso também na nossa reflexão. É para chegar em algum lugar, empreendedorismo como meio para o sucesso. Olha, eu também, além do empreendedorismo, eu sou um pouco crítico em relação a essa ideia do sucesso. Sim. Primeiro porque como é vendida a imagem do sucesso, ele é solitário. Né? Por isso que essas biografias vendem bastante. Nossa. É uma categoria, se você vai para uma livraria e pergunta o que tem muita vendagem saída, costuma ser, espero não ser grosseiro aqui, mas costuma ser livros de autoajuda, Sim. Tem muita saída, e livros de biografias. Sem dúvida. Porque a história de sucesso. E você sabe que eu acho muito incrível, porque esses livros de autoajuda em especial, eles trazem ali coisas de senso comum, né? Repetidas ad náusea, mas que, na minha experiência de consultório, né, primeiro mostram o seguinte: se a pessoa fosse capaz de fazer aquilo, ela estaria fazendo, não estaria comprando um livro. Né? Não é o livro que vai me fazer acordar de manhã, olhar no espelho e dizer bom dia, Márcia, um bom dia para você. Bom dia, Cosmo, bom dia, Luz. Né? Mas que cria um segundo comprometimento, que é você, teoricamente, saber o que deve fazer e não poder fazê-lo. Uhum, talvez na esteira também, né, daquilo que vocês estão provocando. Claro, para cada pessoa pode fazer sentido uma determinada literatura, um livro, enfim, né? Mas eu olho para... Assim, o livro de autoajuda é autoajuda para quem escreveu, por isso que é auto, é para ele mesmo, né? Se é autoajuda, foi para quem escreveu. Mas ele pode, de repente, inspirar e... Como professor, eu até acho que, ainda eu não vou fazer a defesa, mas tentando recuperar algo de positivo, eu ainda penso, como professor, ainda é uma forma de leitura, né? Isso pode ampliar repertório, ampliar os códigos de linguagem que você usa a partir da leitura que você está fazendo. Mas como meio de trabalhar as questões mais profundas, aquilo que te causa desassossego e inquietação na sua alma, livro de autoajuda eu não recomendaria. Assim, você poderá ler o livro de autoajuda do Dostoiévski, se você não refletir sobre o que lê, você não fez nada. Obrigado. Acho que você... Perdão, Neide, só para fechar isso aqui, perdão. Acho que é uma boa dica, Márcia. Você pode ler o livro de autoajuda, mas se você pega, por exemplo, esses clássicos da literatura universal, e quando eu digo universal, eu estou dizendo realmente de todos os cantos, inclusive, né, da América Latina, livros maravilhosos, ele pode ter um efeito muito mais profundo e organizador do que uma leitura um pouco mais superficial da autoajuda. Perdão, Na minha dúvida, são inquietações, né, que a gente tem. A gente está vendo assim uma crise de desemprego muito grande, uma crise de desemprego. Sim. E o que a gente ouve a mídia dizer é o seguinte: emprego tem, o que não tem é profissional preparado. E aí eles ficam assim, em tal recurso humano, faça tal curso que você tem. Aí você faça tal currículo que você emprega. Quer dizer, eles dão uma série de pistas que, às vezes, para mim, são enganosas, sedutoras. Mas eu queria ouvir você, pela sua visão, assim, o que uma pessoa tem que ter como referência quando ela quer inserir-se no mercado de trabalho? O que é importante ela ter?
para poder fazer isto? Sim, eu também estou de acordo com você. Essas chamadas, elas são falaciosas, né? Um bom tanto disso é bastante falacioso, porque você apresenta ali determinadas vagas que estão sobrando, não são preenchidas, porque não encontra profissionais capacitados para ocupar essas vagas. Tem um efeito bastante perverso esse tipo de chamada, porque acaba por culpabilizar o sujeito pelo fato dele não estar atualizado para ocupar aquela função. Então, o efeito perverso desse tipo de chamada recai sobre o trabalhador. O que eu preciso fazer para poder, então, me qualificar e depois ocupar essas vagas. Eu acho que esse tipo de resposta é uma resposta muito solitária e individual. Então, é importante, eu acho que, problematizar e pautar o mundo do trabalho quais são as condições também que são garantidas para cada cidadão poder se qualificar e preencher essa vaga de trabalho, essas vagas que estão aí sobrando. Então, assumindo talvez uma reflexão sobre esse desenho que você traça, eu diria assim, cuidado, porque há um discurso falacioso que acaba por acentuar uma certa autoculpabilização do sujeito. Ele olha para essa mensagem, estão sobrando vagas, mas eu estou aquém daquilo que é esperado. Então, eu diria assim, o que o sujeito tem que fazer? Bom, claro, assim, respondendo talvez por um viés mais prático, você tem sindicatos que oferecem cursos que ele pode se qualificar, você tem organizações não governamentais, você tem projetos que partem da iniciativa da sociedade civil para ajudar minimamente a qualificar essas pessoas. Agora, Neide, se você observar bem, a chamada dessas vagas sobrantes é para alto escalão. Sem dúvida. É para alto escalão. Não, então já tem, não é? Você já vê mais diretivo, né? Não é? Exato. E aí a gente chamada de todos, né? A gente amarra as duas pontas do discurso, como nós começamos, e a gente aqui recupera ele. Pensar também o trabalho a partir desse recorte de classe. É possível pensar o trabalho a partir do recorte de gênero, a partir do recorte de raça. Por exemplo, uma mulher que ocupa o mesmo posto de trabalho de um homem, ela vai ganhar muito menos. Se essa mulher for negra, ela vai ganhar menos do que esta mulher branca. Então, é importante no mundo do trabalho a gente ter esses vários atravessamentos, são muitas portas de entrada de análise. Não sei se seria ingenuidade da educação, né? Queria a sua opinião também. Nós tínhamos um trabalho que chama um trabalho com os alunos, orientação vocacional. Na orientação vocacional, a gente mostrava que o sujeito tinha que saber quem ele era, a saber tomar decisão. Quer dizer, havia toda uma discussão dentro da orientação educacional, eu também sou dessa época. Você acha ingenuidade, quer dizer, a gente também trabalhar com as pessoas no sentido assim, o que você gosta, quem você daquilo que você tem, que você gostaria de trabalhar, não aqueles testes vocacionais, que aquilo já está tudo ultrapassado, que eu sou contra hoje, mas no passado aceitava. Assim, é ingenuidade da gente pensar isso ou ainda é possível? Mas, Neide, não acho ingenuidade nenhuma. Eu acho tão legítimo trabalhar projetos de vida, né? Você contempla também os processos de desejo deste jovem, desta pessoa, ou desse candidato a ser trabalhador nesse mundo do trabalho, como você localizou, né? Na escola. Eu acho da maior importância. O mundo do trabalho ele passa por profundas transformações estruturais, né? Eu acho interessante até nós assumimos na literatura, nas práticas, a nomenclatura vocacional, né? Que tem uma ideia que é de vocação. Chamado. De chamado, né? De vocação. Ou de talento, né? Às vezes a gente escuta, as expressões no dia a dia são ótimas para a gente pensar também, né? Você nasceu para isso. Ou seja, uma vocação, né? Vocação. Mas nós entendemos que ela também tem ali o uso das nomenclaturas, sem fazer um fetiche com a palavra, mas não é uma questão só semântica, né? Elas também denunciam fala de uma certa época. Hoje eu diria está muito mais para uma orientação profissional do que propriamente vocacional. Mas é interessante, eu tenho, assim, mesmo a orientação profissional ainda é uma orientação profissional para o sucesso, né? De modo geral. E eu fiquei aqui me perguntando, né? A gente, acho que essa leitura de que em todas as camadas sociais temos implicações
diferentes, mas tão contundentes quanto, de quanto eu sou cerceado, de quanto eu sou chamado a trabalhar para uma subsistência que eventualmente não é necessária. Eu fiquei lembrando de um rapaz que eu atendi, muito rico, dono de usinas, várias usinas, e ele queria ser piloto de avião, né? E a avó dizia para mim, ele pode comprar um avião e contratar quantos pilotos quiser. Né? E a vida, acabei sabendo pelos jornais, porque era uma família conhecida, que ele acabou assumindo todas as empresas quando o avô faleceu. Eu não sei se algum dia aprendeu a voar no avião, né? Então, assim, há uma falácia também dessa ideia de que eu vou achar aquilo que eu gosto e para qual eu sou bom, né? Pode ser uma armadilha mesmo. Né? E assim, quando nós estamos nos perguntando por que tantos suicídios de jovens, talvez também passe um pouco por aí, né? Dessa verdade que você será feliz e será sucesso. E se você não está feliz e não tem sucesso, o que você está fazendo aqui? Exato. Não, a questão hoje da felicidade e do sucesso é uma condenação. Você está condenado a ser feliz e a ter sucesso. Ora, se você não viabiliza meios para, não a felicidade e o sucesso tal qual assim apresentado, mas para um processo de desenvolvimento e de realização, onde você possa dizer simplesmente, poxa, valeu. Porque também operar com a ideia que nos é vendida, essa ideia da felicidade e do sucesso, também, assim como a Márcia apontou, e eu vou nomeando também aqui juntos... Eu vou só te dizer que nós temos 1 minuto para terminar. E assim, é para você falar o que você quiser. Tá então bom. Você pode fechar e falar sobre outra coisa, como quiser. Fala o que você quiser, 1 minuto. Que desafio, né? Então, só talvez para fechar essa ideia, né? Estamos todos condenados a sermos felizes e termos sucesso. Se você não viabiliza, não democratiza os meios, os recursos para ser feliz e obter sucesso, então passa a ser uma condenação, uma maldição, né? E por quê? Porque também a felicidade e o sucesso é forjado dentro de um modo de produção que, suponho, em tese, não vai ser feliz dentro desse modo de produção em que é vendida a ideia de felicidade e sucesso. Posso cometer algum equívoco aqui, tentando explorar um pouco os termos, conceitos, mas a felicidade, nesse modo de produção, ele é solitário, ele é individualista. Eu gosto de uma inspiração explicativa ou do entendimento grego de que o que é a felicidade? A felicidade é o bem comum. Muito obrigada. Nos vemos no próximo programa. Até mais ver.